Olá, neste momento vamos para mais uma aula. Desta feita, vamos tratar do tema Como ler as Escrituras. Lembrando você que nós já temos outras aulas no nosso canal aqui, falando das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Antes de você estar estudando conosco e queira se aprofundar, é necessário também assistir às aulas anteriores, pois assim fecha o ciclo de toda a matéria. Como ler as Escrituras? Antes de adentrar o tema, quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e que é uma alegria trazer para você esse tema tão importante. Como ler as Escrituras? Atos capítulo 8, versículo 30, temos um texto que diz: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu que lês? Atos capítulo 8, versículo 30, que damos a introdução com esse texto que mostra que é necessário entender aquilo que se lê. Como ler as Escrituras? Conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Ler e interpretar a Bíblia de maneira adequada deve ser o objetivo de todo aquele que quer conhecer sobre Deus. A Bíblia tem uma mensagem clara e definida para o nosso modo de vida. Como ler as Escrituras? É importante dizer que interpretar a Bíblia tem que realmente estar com o desejo de conhecer mais sobre Deus, crendo nela, crendo na palavra que é de Deus. O próprio Deus diz que todo aquele que quer conhecer a Ele, através da sua palavra, é necessário que creia que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. A leitura bíblica deve ser um devocional. Devocional é um momento especial no qual você se dedica a ter um tempo precioso de comunhão com Deus. É importante dizer que ler a Bíblia não é ler um livro qualquer, é ler tomando como um devocional dedicação de um tempo, de saber qual é a palavra que vai te alimentar naquele momento. A palavra é muito preciosa, então, por isso, também é importante esse devocional, a sua devoção, porque a palavra é algo que vai ser de um manual para a sua vida, para a dedicação, então, da sua vida. Veja o que está registrado, que o Senhor deixou registrado para Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse texto chama-nos a atenção de que todo aquele que quer realmente ser bem-sucedido é necessário meditar, buscar no Senhor segundo a sua palavra. Deus deixou claro no capítulo 1 de Josué que ele seria o líder que levaria o povo de Israel à frente. Moisés havia falecido, estava morto, mas Josué deveria prosseguir a jornada até então gozar realmente da terra prometida. E o texto do capítulo 1, você pode ver que Deus trabalha a Josué dizendo: não desanime, ser forte, ser corajoso. Não desista, mas tem necessidade de observar, de meditar, de falar
do livro da lei. Meditar de dia e de noite e ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nem para a direita, nem para a esquerda. Exatamente o que o livro da lei tinha passado como instrução. Deus havia dito como instrução ao povo de Israel. A inspiração é total e completa da Bíblia Sagrada. Então, a inspiração nós encontramos no Salmo 1, versículo 2, dizendo que o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A importância da palavra de Deus ser inspirada é que ela continua até hoje para os leitores, trazendo a inspiração. O salmista, no Salmo 1, ele inicia dizendo que é feliz, que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho de pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Então, ela é a palavra viva. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está dito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como ler as Sagradas Escrituras? Como ler a Bíblia? Observe que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante como uma espada de dois gumes, de dois fios, e vai uma divisão da alma e do espírito. Então, para o leitor da Bíblia Sagrada, que tira o seu devocional, que busca, não é como qualquer livro que não tenha inspiração. Esse, você vai buscar algo na palavra e ela penetra no seu interior. Ela conhece. O Espírito de Deus trabalha e vai alimentar você de maneira especial, porque ela também penetra o seu interior. Essa é a palavra viva da parte de Deus. E ela é capaz de discernir os pensamentos e a intenção do coração, porque o seu autor é vivo, a palavra dele é viva. Então, é necessário que você saiba como ler as Escrituras. Aqui eu já chamo a atenção porque ler as Sagradas Escrituras, ler a Bíblia, é preciso essa devoção. Muitas vezes até mesmo para com os nossos cultos, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado dessa leitura, que não é apenas fazendo parte da liturgia cristã, fazer uma leitura bíblica. É necessário que todos tenham o mesmo sentimento de que está lendo a palavra viva e eficaz. Muitas vezes encontramos a irreverência na leitura da palavra. A palavra que deve ser em primazia no nosso coração, porque ela conhece o nosso espírito. Então, veja bem, qualquer que usa a palavra de Deus, é necessário que tenha já no seu conhecimento de que Deus da palavra é vivo, ele continua trabalhando com a sua palavra que é viva e eficaz. Então, melhore a sua posição mediante a palavra de Deus. Haja com mais reverência, haja com um devocional, o seu culto como um devocional da palavra. Aprenda a reverenciar aquilo que é sagrado.
A Bíblia precisa ser praticada. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o que esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e ao 24 está dizendo: que aquele que ouve a palavra e não a pratica é a mesma coisa quando você está diante de um espelho e aí você se arruma, você vê o seu rosto natural. A partir daí, então, você sai da frente do espelho, esquece daquela aparência que você estava vendo. Então está dizendo aqui que é necessário ser praticante, não somente ouvinte, porque você estará vivendo segundo a vontade de Deus mediante a sua palavra. A Bíblia precisa ser praticada. Veja o que o Senhor Jesus disse também a respeito de praticar a palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24, é Jesus que leva esta palavra, dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7 e 24. Ainda no mesmo texto, ele mostra quem não pratica. Veja, versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Jesus está mostrando a importância de praticar a palavra quando ouve a palavra e coloca em prática. Esse que ouve e pratica é um homem prudente. É a pessoa prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce, se fundamenta. Aquele que ouve, acha bonito, acha que é importante, mas não pratica, é comparado a um homem louco, insensato, sem juízo, que edifica a sua casa sobre uma areia. Por quê? Porque o vento vai soprar, a chuva vai descer, a casa edificada na rocha vai permanecer, a casa edificada na areia vai ruir, vai cair. Veja bem como está a edificação da sua casa espiritual. Se edifica na rocha, você está praticando a palavra. O vento é as tempestades da vida, são as tribulações que nós passamos na vida, são as dificuldades da vida. O temporal, o vendaval, ele sopra, mas a sua casa espiritual está firmada na rocha, porque você ouve a palavra do Senhor e a pratica. É diferente daquele que acha bonito, que acha bom, que acha que deve, mas não pratica. Então, esse vai soprar o vento, a casa vai cair. As técnicas de interpretação. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. É importante dizer que todas as técnicas que você pode aplicar para interpretar o texto sagrado é importante, pode auxiliar, mas a Bíblia
é infalível. A Bíblia não é como qualquer livro. E todas as técnicas são falíveis. Veja bem, todas as técnicas diante da palavra, ela pode falhar. A importância da exegese. O termo exegese vem do grego, traduzido como fora. Ex quer dizer fora. Eisen, como sentido de guiar. Então, exegese literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Isto é, a exegese, na condição da palavra bíblica, é extrair o seu texto na condição original. A intenção da palavra do texto é fazer a exegese daquilo que pode auxiliar a compreensão. Isso é muito importante, você usar a exegese no sentido de interpretar, de extrair do texto o sentido original. Dicas de interpretação de texto. Vou dar aqui algumas dicas como você pode interpretar um texto e exatamente na condição da palavra. Leia todo o texto pausadamente. É importante você ler meditando pausadamente, respeitando, quem sabe, as acentuações, que é muito importante para você interpretar o texto. Leia então o texto pausadamente. 2. Releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Então, quando você faz a sua releitura, marque as palavras que você não tem certeza do significado. 3. Veja o significado de cada uma delas num dicionário e anote. Você vai ampliar aí o seu vocabulário e ajudar a interpretação do texto. 4. Elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Então observe que essas dicas vai lhe ajudar na interpretação de um texto. Claro que para a Bíblia Sagrada, orando, buscando também a vontade de Deus. Ajudar nessa interpretação, temos algumas regras básicas de interpretação. E para com a Bíblia, é principal, a Escritura é a sua própria intérprete. Isso quer dizer, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós temos como um termo hermenêutica. Hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa o princípio que regem a interpretação dos textos sagrados. Então, nós temos aí a hermenêutica, aonde vai buscar o termo na condição original e principalmente no grego e no hebraico. Nós temos a maior parte das escrituras no grego, no hebraico, o Antigo Testamento é no hebraico, no aramaico, na língua aramaica. Então é necessário. Mas nem todos podem ter o acesso, conhecer aí o hebraico, ter condições de interpretar o grego. Mas eu dou uma sugestão para você ampliar o seu conhecimento, porque hoje, nos dias que estamos, quem sabe você queria ter aí uma sua biblioteca, uma situação de você conseguir extrair o texto do original. Então aconselho você que tem várias Bíblias, que hoje já facilita também a interpretação do texto, que com muito cuidado já foram crivadas,
isso por muitos, e nós que preservamos os textos sagrados na sua originalidade, eu quero indicar que na sua biblioteca, você que estuda, você que é um professor, você que quer se aprimorar, não tenha somente uma Bíblia, mas tenha uma Bíblia de estudo. Ou por que não dizer, tenha várias. E eu vou apresentar aqui algumas que você pode, na sua biblioteca, você procurar os vários textos. Veja bem, nós temos uma Bíblia excelente, a Bíblia Estudo Pentecostal. Nós temos algumas notas, nós temos algo importante, textos que foram extraídos do original. Mas você tem a Bíblia Estudo Pentecostal, você tem ali as anotações. E se você quer uma Bíblia que traz os textos originais, tanto no hebraico quanto no grego, então aconselho você também ter a Bíblia Palavra-Chave. A palavra-chave vai trazer alguns textos que são no hebraico e no grego. Essa é uma Bíblia que você já tem ali mastigado o seu conteúdo para você ampliar a sua interpretação do texto. Temos a Bíblia Estudo Plenitude. Então, essa Bíblia também, a Bíblia de Estudo a Plenitude, é muito importante também no conhecimento. Tem muitos textos importantes, tem também algumas anotações que podem ajudar você a entender. Nós temos hoje a Bíblia de Estudo quer dizer, a Nova Almeida Atualizada, uma Bíblia que sai numa versão atualizada e uma Bíblia de estudo. Você pode ter também conferindo os seus textos. E nós temos a Bíblia King James, a qual também muito pode auxiliar. Observe que aqui nós temos outras Bíblias. O que é importante você ter é conhecimento da fonte, da origem, né? E aproximar o seu texto, você que está estudando, não ler em outras versões, né? Ler esse texto em outras versões. Com bastante cuidado, porque o original é muito importante. Rodapé da Bíblia não é Bíblia, é um comentário do escritor. Por isso, não fique somente naquele comentário a qual colocou a interpretação. Esse comentário não é a Bíblia, é um comentário, tá, da Bíblia. Daí você pode procurar em outros comentários. É importante você também ter na interpretação a regra que pode nos ajudar muito: texto, contexto, hipertexto e pretexto. Vamos trocar em miúdos, pelo menos para entendermos aqui essas 4 palavras. Texto é uma ocorrência linguística, escrita ou falada de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Então, o texto é toda essa escrita ou falada de qualquer extensão. Contexto é o que está ao redor de algo ou de alguém. Ambiente, contexto religioso, social, político. Então, o contexto é tudo aquilo que envolve o texto, ou aquilo que está antes, ou até mesmo depois, para que você tenha ali, extraindo desse texto, é importante você ver o seu contexto, tanto antes quanto depois. Hipertexto é um termo que remete a um texto ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas no meio digital denominadas hiperligações. Então nós temos também hipertexto. Pretexto.
o pretexto, razão aparente que se alega para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Desculpa. Então, na regra geral, em um texto, é necessário observar o seu contexto para que não tenha um pretexto. Entende? Você que está interpretando, você precisa saber que é importante você conhecer o texto e analisar o seu contexto. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. A relatividade. Hoje, a hermenêutica pós-moderna quer colocar dizendo a relatividade. Tudo é relativo, isso é relativo. Mas Deus é absoluto. Deus não muda. Então, quando a hermenêutica quer colocar textos sagrados numa relatividade, você precisa entender que Deus não é relativo. Deus é absoluto. Devemos refutar todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e a sua consequente autoridade. Então, você não pode usar regras de hermenêutica que possa fugir daquilo que é a Bíblia Sagrada, inspirada na condição total. Por isso dizemos que cremos na inspiração verbal e plenária. Ela tem que ser completa. Então, todo aquele que nega parte, dizendo eu creio na Bíblia, mas em parte, isso é uma relatividade. A Bíblia não pode ser crida apenas numa parte. Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E cremos na inspiração verbal e plenária. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Devemos tomar cuidado com as expressões de uso simbólico, alegórico. Por exemplo, aqui temos o texto: tomai, comei, isto é meu corpo. Mateus 26, 26. Observe que, na condição da interpretação bíblica, quando Jesus diz tomai e comei, isto é meu corpo, esse meu corpo não é na condição literal, mas um simbólico. No caso do corpo, aqui, como figura, né? Então, a Bíblia é muito rica também em figuras de linguagem. E é preciso entender na interpretação dessas figuras de linguagem a mostrar tipologia bíblica, a qual a Bíblia é riquíssima. Tá certo? Quero acreditar que algumas coisas tenham ajudado em você para aprender, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, usando os princípios, alguns princípios de interpretações. Você poderá ler a Bíblia e extrair dela a mensagem viva para o seu coração. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Espero você no nosso próximo encontro, dizendo a você que Deus abençoe a sua vida. Até lá, na paz do Senhor Jesus.